O jogo de hoje é a prova de que a seleção brasileira acertou em cheio no treinador. Carlo Ancelotti é o nome da classificação. Só para vocês terem noção, quando o Casemiro termina aquele primeiro tempo patético que ele fez, e realmente de fato foi o pior em campo disparado, o Carlo Ancelotti bateu no peito, assumiu a responsabilidade e falou: vou bancar esse cara. E o Casemiro faz o segundo tempo, assim, surreal de bom, faz o gol do empate, se torna um dos melhores jogadores na partida pelo segundo tempo que ele fez, e a seleção brasileira futuramente viraria. Inclusive, por falar na virada, é com o gol do Gabriel Martinelli, que sai do banco de reservas, alteração do Carlo Ancelotti, como nos velhos tempos de Real Madrid, sendo campeão, fazendo gol nos minutos finais, quando todo mundo dava como impossível o Real Madrid vencer, o Real Madrid ia lá e virava o jogo. Foi assim que o Real Madrid foi campeão da Champions League com o Carlo Ancelotti. E assim ele conseguiu fazer na seleção brasileira. Quando todo mundo dava como certa a prorrogação, disputa de pênaltis, Japão extremamente aplicado em campo, o Carlo Ancelotti conseguiu, através de mudanças táticas, fazer a seleção brasileira vencer esse jogo na Bacia das Almas, no minuto 95, no último minuto antes do final do jogo. Cara, surreal o que aconteceu hoje com a seleção brasileira, graças a Carlo Ancelotti. Claro que não existe um único responsável sozinho pela vitória. Como eu disse, Casemiro deu uma reviravolta, conseguiu reescrever a sua história dentro da seleção brasileira durante o jogo. O Gabriel Martinelli, que sai do banco iluminado, consegue fazer o gol da virada. O próprio Ryan, que não vinha jogando bem na reta final, pressionando lá em cima. A seleção brasileira recupera a bola no campo de ataque. E o Bruno Guimarães, que para mim foi disparado melhor em campo, deu mais uma assistência. 4º passe para gol nessa Copa do Mundo. E assim, de fato, o Gabriel Martinelli consegue fazer o gol da virada. Cara, sensacional, tá? Nem sempre a seleção vai jogar da melhor maneira possível, nem sempre vai ser o jogo mais fácil, mais tranquilo, mas mata-mata é isso. Ou você mata ou você morre. Hoje a seleção brasileira conseguiu matar. A gente vai para as oitavas de final com aquele respiro aliviado de que deu tudo certo. Foi muito mais difícil do que a gente imaginava, mas eu já alertava que a seleção do Japão é uma seleção de respeito. É uma seleção que joga duro, que encara de igual para igual, que ia incomodar a seleção brasileira, mas que a gente era muito mais favorito. E dito e feito, isso se comprovou. A seleção brasileira foi bem melhor no jogo, dominou a partida, teve as melhores chances. Poderia ter sido 3-4 se a seleção brasileira tivesse aproveitado algumas oportunidades. Bola do Vinícius Júnior na trave, cabeçada do Casemiro, que foi salvo em cima da linha. O goleiro Suzuki do Japão conseguiu tirar ótimas bolas que poderiam ter sido gols da seleção brasileira. Então, no geral, o resultado extremamente certo. Venceu quem jogou melhor, venceu quem tentou jogar mais. E cada um dentro das suas estratégias. Japão no contra-ataque, seleção brasileira propondo o jogo. Mas enfim, gostei muito do que eu vi, especialmente do que eu vi do Carlo Ancelotti. Não cedeu à pressão, não colocou o Neymar a esmo, não colocou jogadores apenas porque são populares. Ele tinha um planejamento e isso foi executado. Repito, manteve o Casemiro mesmo com cartão amarelo para o segundo tempo, sendo ele o pior jogador em campo até então. E o Casemiro vira o herói ao empatar a partida e fazer um segundo tempo muito bom. Coloca o Gabriel Martinelli, que faz o gol da virada. Faz o Bruno Guimarães se tornar talvez o melhor meio-campista dessa Copa do Mundo, sendo o garçom mais uma vez. Então, assim, essa é a diferença de você ter o Carlo Ancelotti como treinador e você ter outros treinadores por aí, tá? A seleção brasileira pode não ser campeã, pode, enfim, deixar o torneio em breve, mas nós temos técnico, estamos no caminho certo. O que hoje aconteceu em campo é prova viva disso. Acho que hoje a seleção brasileira dá um respiro muito grande, enche-se de confiança para os próximos desafios, seja a Costa do Marfim ou seja a Noruega. O Brasil é favorito. Então, independente de quem venha, quem seja o próximo adversário, a seleção brasileira é favorito para vencer e chegar nas quartas de final, mas um passo por vez, né? Agora a gente vê os resultados se houve lesão ou não com o Lucas Paquetá, com o Casemiro, o que de fato vai acontecer. Essa seleção pode ter mudanças forçadas para o próximo jogo, que já é domingo, um jogo atrás do outro agora, mas, enfim, missão cumprida, não fizemos vexame, não fizemos feio, vencemos, independente do jogo ter sido duro ou não, é para vencer. 6-0 é goleada, Copa do Mundo é isso. Parabéns, seleção brasileira. Parabéns, Carlo Ancelotti. E se você ficou até o final desse vídeo, não esqueça, tá? Deixa o seu like, se inscreva no meu canal, porque eu sou o Gabriel, seu papo boleiro. Todo dia a gente fala de futebol por aqui. Rumo aos 2.000 inscritos, rumo ao Hexa Seleção Brasileira. Tamo junto.